O biocientista em geral, o biólogo, o médico, depende do que a gente está pensando, ele tem um foco, como eu falei, a formação dele mais ligada realmente às ciências da vida. É o médico, é o biólogo, é o veterinário, quer dizer, é alguma profissão bem ligada àquilo lá. Em relação ao bioinformata, o que se chama bioinformata, ou cientista de dado ligado à bioinformática, ele não é um especialista, ele pode ser um especialista, mas o foco dele não é o fenômeno em si. Ele entende do fenômeno e de como os dados foram obtidos a partir daquele fenômeno e ele sabe tratar esses dados. É muito mais fácil você conversar com um bioinformata, explicar a natureza da sua pesquisa, o que você busca na sua pesquisa, do que para um cara, uma pessoa que fez só informática. Ele tem aquele conhecimento técnico, mas não sabe a interação, não sabe fazer a junção das duas coisas. É uma profissão do futuro no sentido que mais e mais a ciência está migrando, a ciência, quando a gente pensa em ciência da vida, ela está migrando para essa parte de modelagem matemática. Como a gente está em situações que, sei lá, um século atrás as pessoas conseguiam resolver observando um animal, ou observando um paciente, ou observando uma imagem no microscópio, hoje em dia aqueles problemas lá eles já não existem mais. Hoje em dia os problemas, como eu mencionei, são problemas que envolvem 1 bilhão de imagens. E esses problemas eles vão ser cada vez mais comuns porque a tecnologia não para de avançar. Existem cada vez mais técnicas para observar os seres vivos, existe cada vez mais dados sendo disponibilizados na internet. Hoje em dia muita gente faz pesquisa em biologia sem nunca entrar no laboratório, porque você não precisa mais entrar no laboratório para ter os dados, já que os dados estão disponíveis aí. É que nem na contabilidade. Eu trabalho numa empresa, eu tenho que ter o conhecimento da contabilidade. Mas as nuances da contabilidade, é o profissional contabilista que sabe disso. Ele sabe as nuances da profissão. Eu tenho que ter o conhecimento básico para poder acompanhar o que está sendo feito, conversar com ele e trocar ideias. Agora, como melhor forma para diminuir a tributação sobre determinada situação da empresa, é o contador que sabe. Da mesma forma, o bioinformata. Eu tenho os conhecimentos do que eu quero, acho que pode ser feito assim, mas o caminho do arco-íris que se fala é o bioinformata que conhece. Tipicamente o que acontece é que essas pessoas têm ou uma formação em ciências exatas, por exemplo, computação, ou matemática, ou física, ou química, ou tem uma formação na área biológica, ciências da vida, um biólogo, um médico, um veterinário e assim por diante. As pessoas que querem migrar para a bioinformática têm uma formação dessa na graduação, quando estudam na universidade, e muitas vezes fazem uma pós-graduação em que procura complementar aquela sua formação. E esse profissional tende a facilitar principalmente a linha de pesquisa de vários pesquisadores. Ele é muito importante na pesquisa. Muitos ficam na academia, na universidade, ou para virar professor ou pesquisador. Então a academia é uma grande empregadora, mas não é só isso. Grandes hospitais que têm parte de pesquisa são grandes empregadores. Então no Albert Einstein, por exemplo, existem bioinformatas trabalhando, no Sírio-Libanês tem bioinformatas trabalhando e assim por diante. Então esses grandes hospitais que trabalham com ciências da vida e com grande produção de dados são grandes empregadores. Indústria farmacêutica, pelos exemplos que eu dei agora há pouco. E tem muitos bioinformatas que viram empreendedores, porque existe muita oportunidade para aquela pessoa que quer desenvolver, por exemplo, um novo software que será útil para laboratórios de pesquisa ou laboratórios de análises clínicas como o Fleury ou o Delboni, por exemplo. Então, tem muitos bioinformatas que migram para essa parte de empreendedorismo. Eles vão tentar achar, são como cavaleiros querendo achar um problema aí a resolver, né? Então eles ficam procurando uma boa oportunidade e às vezes aquela boa oportunidade pode ser um software que ele vai desenvolver, alguma coisa assim, e traz oportunidade para ele virar um empreendedor e criar a própria empresa, por exemplo.